Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje nos mostra uma batalha entre a luz e as sombras, entre o bem e o mal, entre Deus e o demônio. E é claro que essa batalha já está vencida por Jesus. Jesus já a venceu, porque o demônio é nada comparado a Deus. Comparado a Deus, o demônio é como um grão de areia e Deus como uma alta montanha, como o Himalaia, por exemplo. É nada. Mas para que Jesus entenda, ou melhor, para que nós entendamos que há uma divisão entre o bem e o mal, entre a luz e as sombras, e que havendo essa divisão nós precisamos optar, fazer a nossa opção, escolher de que lado estamos. Jesus nos dá esse evangelho de hoje. E o evangelho de hoje é cheio de significações, cheio de simbolismo, cheio de significados. A palavra diz que Jesus se retirou e foi ao mar. Nas Sagradas Escrituras, o mar é símbolo da tribulação, do sofrimento, dos problemas, das dificuldades dessa vida, das dificuldades deste mundo. Jesus se retira ao mar, Jesus vai ao mar. No meio dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas tribulações, Jesus vai ao seu socorro. O mar é aquele lugar onde há tempestades marítimas, onde as ondas encapeladas se precipitam sobre as barcas e as barcas afundam. Muitas pessoas morreram navegando no mar, ainda mais na época de Jesus, onde as maiores viagens eram sempre feitas por meio marítimo. Não existia carro, não existia avião, só existia a navegação, só existiam os barcos e os cavalos. Por isso as grandes viagens eram feitas por meio do mar. E quantas pessoas não morreram empreendendo essas viagens? O próprio apóstolo São Paulo, que foi um grande missionário, naufragou por várias vezes, conforme nos ensinam Atos dos Apóstolos. Por isso os judeus daquela época entendiam o mar como símbolo das tribulações, das dificuldades desse mundo que precisamos passar. Essa vida é um navegar. Estamos navegando por esta vida rumo à eternidade. E por essa vida passaremos tribulações, como o navegante passa tribulações ao passar pelo mar. O grande problema, o grande mal, é naufragarmos e irmos para o fundo, para o abismo, para o fundo do mar. Aí está simbolizado o inferno. E essa é a morte do evangelho de hoje. Jesus vai ao mar e ele não toca o mar. Ele não toca as águas, mas ele está numa barca. Olha o que diz o evangelista de hoje. Ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não comprimisse. Então Jesus começa a pregar em cima da barca, sem tocar as águas do mar. Mais à frente, quando Jesus encontra seus discípulos em meio à madrugada, às trevas da noite, numa barquinha em alto mar, e a barquinha encapelada, atingida por uma tempestade, e os apóstolos pensam que a barquinha vai naufragar. Jesus vem caminhando sobre as águas. Caminhando sobre as águas. Se você estiver com Jesus, o mar não vai te submergir. Se Jesus estiver na barca da sua vida,
o mar não vai te submergir. Mas como conseguir que Jesus esteja na nossa barca? Como conseguir que Jesus esteja na barca da nossa vida de maneira que a nossa barca não submerja nessa viagem ao longo desse oceano que é esta vida rumo ao porto celeste do céu? Estando na igreja, estando em comunhão com a igreja. A igreja fundada por Jesus em Mateus capítulo 16, versículos 18. Quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. O mar encapelado não vai precipitar, não vai afundar a barquinha da igreja. A barca da igreja que é prefigurada lá no livro de Gênesis, quando vem o dilúvio, aqueles que estão na barca de Noé, aqueles que estão na arca, que é a barca que Noé construiu, não naufragam, não afundam, não morrem no dilúvio. A vida nesse mundo é um dilúvio. A vida nesse mundo é um mar encapelado. Se você estiver na igreja, se você estiver na barca de Cristo, na barca de Pedro, você não vai afundar. E o Evangelho continua dizendo que a ele iam muitas pessoas e que ele curava a todos, inclusive aqueles que estavam possessos de demônios. Versículo 10. Curou a muitos de modo que todos que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Os espíritos malignos gritavam: Tu és o Filho de Deus, e Jesus mandava se calar os espíritos malignos, não os deixava falar. Por que Jesus mandava os espíritos malignos se calarem? Se de fato ele é o Filho de Deus. Queridos, assim Jesus quer nos ensinar que nós não podemos dar ouvidos ao que o demônio nos diz. O demônio vai tentar fazer com que você pule da barca. O demônio vai tentar mostrar para você que a água do mar está uma delícia, está maravilhosa. Só que assim que você entrar na água do mar, você vai se afundar e vai morrer afogado, vai para o inferno, para o precipício, para o abismo, vai se afogar. Eu falei para você que a barca é a igreja. E que para estar na igreja, você precisa estar em comunhão com aquilo que a igreja ensina. Com os sacramentos em dia. Frequentando a confissão e a Eucaristia em comunhão dogmática, com a doutrina da igreja, obedecendo os dogmas, os mandamentos, deixando a igreja conduzir a sua vida. Só que o demônio vai falar. Você não pode dar ouvidos ao demônio. Jesus mandava que os demônios se calassem. Hoje o mundo fala contra a igreja, vocifera contra a igreja. Desde a Revolução Francesa, onde o anticlericalismo foi instalado no Ocidente, o mundo vocifera contra a igreja. Na Revolução Francesa, centenas de milhares de católicos, sacerdotes, religiosos e religiosas foram assassinados, foram martirizados, pelo simples fato de não traírem a igreja. O Império Francês, os revolucionários, melhor dizendo, franceses, os jacobinos, eles exigiam que se jurasse fidelidade à revolução. E a igreja não era mais unida a Roma, não poderia mais ser unida a Roma. Mas a igreja era a igreja revolucionária, que servia à revolução. Os católicos fiéis não juramentavam, ou seja, não juravam fidelidade à igreja. E aqueles sacerdotes que não eram, que eles chamavam juramentados, que não eram juramentados, eram assassinados. Pesquise as mortes do clero durante a Revolução Francesa. Assista o filme ou leia o livro A Última do Cadafalso, que conta a história de um convento, um mosteiro inteiro de religiosas carmelitas que foram assassinadas porque se recusaram a trair a igreja. Desde então, no mundo, se levanta um anticlericalismo terrível e o demônio combate a igreja. É a voz do inferno que quer fazer com que você saia da barca. É a voz do inferno que quer dizer para você que a barca não é segura, que você deve pular da barca. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que a igreja seja combatida, de fora para dentro, e por incrível que pareça, até mesmo de dentro para fora, aquele que estiver fiel à doutrina da igreja dos 2000 anos de história, aquilo que a igreja sempre ensinou na sua sagrada tradição, na sagrada escritura, no sagrado magistério, aquilo que a igreja sempre acreditou e ensinou ao longo desses 2000 anos de história da igreja, aquele que estiver fiel a essa doutrina não vai ser submergido pela água. O vídeo de hoje é simples. Existe uma luta entre o bem e o mal. O mal já está vencido, já está derrotado.
Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Invejosa que ela quer fazer com que muitos homens não participem da vitória de Cristo, mas que sejam esmagados juntamente com ela, simplesmente por um sentimento de inveja. Para isso, a serpente maligna quer fazer com que você não esteja na barca, mas que você pule ao mar. Não seja iludido. Não ouça a voz da serpente. No Evangelho de hoje, Jesus diz aos espíritos malignos que se calassem. Não dê ouvidos à serpente. Que nos fala hoje através desse século, desse mundo que infelizmente está dominado pela mentalidade satânica. Que prega contra a família, que prega contra a vida humana a favor do aborto, que prega a favor de uniões antinaturais, o homossexualismo que fere aquilo que é natural criado por Deus. Esse mundo está dominado pelo pensamento de Satanás e que fala que a igreja é que mantém essa estrutura patriarcal no mundo. E assim, para se quebrar a estrutura patriarcal no mundo, é preciso destruir a Igreja Católica e destruir a família. É a voz de Satanás. Esse é o que o mundo tem pregado, essa é a doutrina do mundo hoje. E muitos cristãos, infelizmente, têm se deixado levar pela doutrina satânica que tem garçado no mundo hoje. Amados, estamos navegando rumo ao porto da eternidade. Só vai permanecer vivo, só vai chegar vivo no porto da eternidade e ter a vida eterna aquele que estiver na arca, aquele que estiver na barca de Pedro. Então aguenta firme. Não dê ouvidos a Satanás, mas que a sua fonte de conhecimento seja a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, a vida dos santos, a doutrina da igreja. Aquilo que a igreja sempre ensinou, sem novidades. Aquilo que a igreja sempre ensinou ao longo desses 2000 anos de história da igreja. Persevera na barca de Pedro. Ela vai chegar a um porto seguro. Ela vai chegar ao porto da salvação. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.